Capítulo 6. Será que lá no fundo o pedido de perdão? Jennifer, lembro que há alguns anos minha mãe trabalhava num escritório muito agradável de Chicago. Ela se dava bem com todas as colegas de serviço. No entanto, em determinada tarde, uma delas disse que estava muito chateada pelo fato de minha mãe nunca pedir perdão. Minha mãe hesitou, mas depois lembrou-se de um incidente que havia cometido, um erro que prejudicou aquela pessoa que a criticara. Achava que tinha pedido perdão na mesma hora. Ela me contou que tinha assumido a responsabilidade e que tinha me desculpado pelo inconveniente que causei. Com o maior cuidado, perguntei o que aquela pessoa queria ouvir de mim. Bem, você nunca me pediu que a perdoasse, disse a colega de trabalho. Pode ter certeza que eu gostaria de receber seu perdão, pois valorizo nosso relacionamento. Por isso, pergunta agora. Você pode me perdoar, por favor? Claro que sim. As duas começaram a rir e tudo voltou ao normal entre elas, pois minha mãe havia aprendido a linguagem do perdão daquela mulher. Sei que você tem um caso. Quando Jennifer me contou sobre a conversa que teve com a mãe, imediatamente me lembrei de um caso que eu havia aconselhado muitos anos antes. Angie e Martins estavam casados faziam 9 anos quando ela descobriu que ele tinha oculou para um caso com uma mulher do escritório em que trabalhava. Ela procurou para esclarecer a situação. Sei que você tem um caso com Ana. Tenho testemunhas, por isso vale a pena tentar negar. Angie colocou Martins diante de uma escolha. Ele teria de sair de casa dentro de uma semana ou acabar com o caso e encontrou em procurar ajuda de um conselheiro. Não dá para ser as duas coisas. Você decide. Martin saiu de casa. Cerca de uma semana depois, ele voltou e disse que queria ver o casamento restaurado. Também afirmou que estava disposto a acabar com o relacionamento extraconjugal. Depois de algumas semanas do processo de aconselhamento, Angie dizia: o que mais me chateia nessa história é que Martin não demonstra nenhum interesse em me pedir desculpa. Ele diz que sente muito e eu acredito que o caso tenha chegado ao fim. Se não fosse assim, não estaria me dispondo a tentar salvar o casamento. Só que ele não me pede desculpa pelo que aconteceu. É como se você estivesse se esforçando, me forçando a dizer essas palavras, comentou Martin. Não estou tentando forçar você a fazer nada. Ela reagiu, mas parece que você não está disposta a admitir que agiu errado.
Eu já disse que errei, então por que não pede desculpas? Angie insistiu. Estou pronta para perdoá-lo. É isso que quero fazer, mas como poderia perdoar você se você não quer me pedir desculpa? É como se você achasse que não precisa de perdão, porque não tem nada de tão ruim nisso assim. Não consigo entender essa lógica. Eu sei que eu errei, disse Marty. O problema é que é muito difícil pedir desculpa a você. Ele balançou a cabeça com lágrima nos olhos e Marty continuou. Não sei dizer porque é tão difícil pedir desculpas. Em nossa pesquisa descobrimos que há muitas Angies no mundo. Quando questionada sobre o que espera de um pedido de perdão, 1 a cada 5 pessoas, 21% respondeu. Espero que ele ou que ela me peça desculpa. Essas são as palavras mágicas que indicam sinceridade. Mas por que pedir desculpa é tão importante para algumas pessoas e tão difícil para as outras, como Marty? Sei. Por que se desculpar? Por que motivo é tão importante pedir desculpas a alguém? Aqui estão as respostas que nossa pesquisa revelou. Em primeiro lugar, pedir desculpa indica a outra pessoa que você deseja restaurar completamente o relacionamento. Matt e Kelly eram casados havia 15 anos. Ele diz: quando ela me pede desculpa, sei que não quer jogar o problema para baixo do tapete. Ela deseja que o nosso relacionamento seja autêntico. Ela pode dizer qualquer coisa durante o processo do perdão, mas eu sei que quando chega a ponto de pedir desculpa, é sinal de que está sendo sincera. É por isso que perdoá-la é muito fácil para mim. Sei que Kelly valoriza nosso relacionamento mais que tudo na vida. Isso me dá satisfação. Quando ocorre um ato ofensivo ou prejudicial, cria-se imediatamente uma barreira emocional entre duas pessoas. Até que esse obstáculo seja removido, o relacionamento não tem como progredir. Um pedido de perdão é a tentativa de remover tal barreira. Se você descobre que a linguagem do perdão primordial da pessoa é o pedido de desculpa, então está diante da maneira mais óbvia e simples de resolver o problema. Para essa pessoa, isso é um sinal de que você está agindo com sinceridade e deseja ver o relacionamento restaurado. A segunda razão por que pedir desculpa é tão importante é que essa iniciativa mostra que você compreende que fez uma coisa errada, algo ofensivo, mesmo que não tenha sido intencional. Pode ser que aquilo que você disse ou que fez não seja moralmente errado. É possível até que tenha agido daquela maneira para brincar com outra pessoa, mas acontece que causou uma ofensa ou um prejuízo. Agora essa pessoa é ofendida ou prejudicada. Agora essa pessoa ofendida ou prejudicada tem algo contra você. Esse erro cometido criou um espaço entre os dois. Nesse sentido, o que você fez foi errado e pedir desculpa é uma atitude adequada, especialmente se essa for a linguagem do perdão primordial da outra pessoa. Pedir desculpa é uma admissão da culpa. Demonstra que você sabe que merece algum tipo de punição. Em terceiro lugar, pedir desculpa sinaliza que você está disposto a colocar o futuro do relacionamento nas mãos da pessoa ofendida. Você admitiu o erro, demonstrou arrependimento e prontificou a reparar os danos. Mas agora está dizendo: por favor, me perdoe. Você sabe que não pode dar resposta no lugar da outra pessoa. Trata-se de uma prerrogativa exclusiva daquele que foi ofendido ou prejudicado. Perdoar ou não. E o futuro do relacionamento
reside justamente nessa decisão. Com isso, o controle da situação não está mais em suas mãos, em nossas mãos. Algo que para algumas pessoas é muito difícil de conceber. De que você tem medo? Pedir desculpas é especialmente difícil para pessoas de temperamento complicado. Lembre-se de como Martin tinha dificuldade para pronunciar as palavras "por favor, me perdoe" diante de Angie. Quando ele preencheu um teste de personalidade, conseguiu uma excelente graduação no quesito controle. Isso quer dizer que ele se sente pouco à vontade quando não está no comando de determinada situação. Pedir desculpa a Angie era como abrir mão do controle e colocar o futuro do relacionamento nas mãos da esposa. Subconscientemente, isso era difícil demais para ele. Com o tempo, Marty percebeu que a pessoa saudável é aquela que reconhece os próprios traços de personalidade e os aceita como característica, mas se recusa a ser controlada por eles quando são nocivos ao relacionamento. Por causa disso, ele conseguiu dizer a Angie: "Por favor, me perdoe." Ela reagiu com lágrimas a um abraço e um sim definitivo. O relacionamento foi restaurado quando ele usou a linguagem do perdão primordial para a esposa. Muitos de nós temem a rejeição, e essa é outra razão pelo qual é tão difícil pedir desculpas. O medo da rejeição é natural entre os seres humanos. Hamilton, acadêmico da Universidade em Austin, no estado do Texas, e autor do livro Sem Arrependimento, afirma: pedir desculpas é uma admissão do erro, e ninguém gosta de fazer isso. Isso nos torna vulnerável, pois estamos pedindo alguma coisa, perdão, que acreditamos apenas a outra pessoa pode garantir. E pode ser que não recebamos. Ninguém gosta de ser rejeitado. Para algumas pessoas, porém, trata-se de um sentimento quase insuportável. Elas enfrentam muita dificuldade na hora de pedir desculpas, porque sabem que a concessão do perdão depende de outra pessoa, que tem a prerrogativa de não querer perdoá-las, o que, em última análise, é uma forma de rejeição. A solução para essa pessoa é reconhecer esse medo, mas não se deixar controlar por ele. O raciocínio deve ser mais ou menos este: sei que morro de medo de ser rejeitado. Também sei que alguma coisa que eu fiz criou uma dificuldade nesse relacionamento, mas o único jeito de resolver esse problema é pedir desculpa com sinceridade. Assim, se o pedido de desculpa é a linguagem do perdão da pessoa que ofendi, confrontarei meus temores e procurarei para pedir: por favor, me perdoe. Pessoas maduras reconhecem seus temores, mas se recusam a permitir que eles as mantenham cativa. Quando elas valorizam o relacionamento, dispõem-se a confrontar seus medos e tomar a iniciativa necessária para resolver todas as dificuldades. Outro temor que às vezes impede que alguém peça desculpa por um erro cometido é o do medo do fracasso. Via regra, essa pessoa possui uma bússola moral muito precisa para ela consertar um erro. Tem relação direta com o sucesso. Ao longo da vida, essa pessoa tenta fazer as coisas certas. Quando consegue, sente-se bem-sucedida. Admitir um erro é para ela equivalente a dizer: eu sou um fracasso. O maior temor de alguém assim é fracassar. Assumir um erro no relacionamento é como
admissão de um fracasso. Consequentemente, essa pessoa encontra dificuldade para admitir que está errada. Em geral, ela discutirá muito tentando convencer a pessoa ofendida de que não fez nada de errado. Usará argumento como este: pode ser que você tenha se sentido chateado ou magoado, mas é porque me interpretou mal a situação, a minha intenção não era essa. Às vezes a maneira de se defender é mais agressiva do que a ofensa que deu início ao problema, mas quem tem medo do fracasso não vê as coisas dessa forma. Prefere dizer: estou tentando fazer você entender a verdade. Esse tipo de pessoa nunca pede desculpas. Não foi surpresa nenhuma descobrir em nossa pesquisa sobre o perdão que a gente reclamando assim: meu cônjuge quase nunca pede perdão. Certa vez um homem casado disse sobre a esposa: ela é muito cabeça dura para pedir desculpas. Somos casados há 10 anos e ela nunca pediu perdão por coisa nenhuma. Em outra ocasião, uma mulher casada desabafou: não sei se é o caso do orgulho masculino, mas ele só me procura para pedir desculpa depois que dou um gelo de uns 2 dias. Ele prefere que os 2 dias se sintam mal ao admitir que está errado. Para a gente assim, a solução reside em compreender que o medo do fracasso, assim como o medo da rejeição, é um dos mais comuns da humanidade. O primeiro passo é reconhecer esse temor. Primeiro para si, dizendo algo assim: às vezes faço e falo coisas que prejudicam o meu cônjuge ou algum amigo, e isso provoca um efeito nocivo no relacionamento. A única maneira de compensar e restaurar o relacionamento é pedindo perdão. Por isso, preciso aprender a me desculpar, apesar dos meus medos. Entendo que cometer um erro, dizer ou fazer algo que prejudica outra pessoa é normal. E que todo mundo faz isso. O fato de errar não significa que seja um fracasso total. Por isso, reconhecer que fiz alguma coisa errada não quer dizer que eu seja uma pessoa fracassada. Na verdade, isso me ajudará a restaurar o relacionamento prejudicado. Assim vou enfrentando o medo, assumir meu erro e pedir perdão. A pessoa que raciocina assim está no caminho certo para aprender a pedir desculpa na hora certa e viver de maneira saudável. Em uma conferência, Lana nos contou sua história. Conforme você falava, percebi que seu marido e eu estamos usando linguagem diferente. Ele sempre diz que sente muito, mas para mim isso não vale grande coisa. Preciso que ele me procure e diga: por favor, me perdoe. Só assim consigo acreditar que ele está assumindo o erro e se desculpando da verdade. Fica muito mais fácil para mim perdoá-lo e deixar o problema para trás. Até a noite de hoje era como se nunca conseguíssemos terminar uma discussão antes de magoar o outro. Conversamos muito sobre isso e tentávamos pedir desculpa, mas parecia que nunca conseguíamos resolver este problema. Depois de muito tempo, ele dizia: bem, eu disse que sentia muito. Por que você continua aborrecida com isso? Por que você não consegue deixar para lá? Eu não entendia porque não era capaz de deixar isso passar. Peça, não exija. Há uma diferença enorme entre
pedir e exigiu perdão. Uma esposa afirmou: ainda consigo ouvir a mesma coisa em minha cabeça, como se fosse um eco. Ouvi isso centenas de vezes durante os nossos 25 anos de casado. Ele insiste. Eu disse que sinto muito. O que mais você quer? Eu só queria que pelo menos uma vez ele olhasse em meus olhos e dissesse: por favor, me perdoe. Ele exige o meu perdão, mas nunca pede desculpas e jamais muda nada. Nunca tive a oportunidade de conversar com o marido dessa mulher, mas tinha uma forte suspeita de que ele tinha uma personalidade controladora e um medo tremendo de fracassar. Se fosse possível tratar esses dois traços de personalidade, o relacionamento desse casal não teria terminado como terminou, ou seja, em divórcio. Não exija perdão, não é possível fazer isso. Quando exigimos o perdão, deixamos de compreender sua natureza. O perdão é, em essência, uma opção que se faz pela suspensão de um castigo ou pela volta da pessoa que cometeu o erro ao nosso convívio normal. É desconsiderar a ofensa de maneira que a confiança seja restabelecida. O perdão significa: eu prezo nosso relacionamento, por causa disso, escolho aceitar o seu pedido de desculpas e abrir mão do meu direito de exigir justiça. É fundamentalmente um presente. Quando passamos a exigi-lo, deixa de ser um presente. Quando estou na condição daquele que gerou a ofensa e exijo ser perdoado, sou como um monarca que senta no trono para julgar a pessoa prejudicada e a considera culpada de não ter um coração misericordioso. Ela está magoada e zangada por causa de um erro que cometi, mas tenho que fazê-la sentir-se culpada por não me perdoar. Já quando me dirijo àquele que sofreu as consequências de um erro, eu digo: por favor, me perdoe. A situação se inverte. Passo a ser a pessoa que se curva diante do trono e peço desculpa por ter prejudicado o próximo. Sei que, se ele atender o meu pedido, me torno alvo de sua misericórdia, seu amor e sua graça. O perdão deve ser sempre pedido, mas nunca exigido. Não é pouca coisa. Por favor, compreenda que quando você pede desculpa, o que está pedindo não é pouca coisa. Conceder perdão terá um custo alto para a pessoa ofendida ou prejudicada, para perdoar você. Para perdoar você, ela terá que abrir mão do desejo de ver a justiça ser feita. Precisará abrir mão do sofrimento, da raiva, bem como do constrangimento e da humilhação pelos quais precisou passar. Deverá superar o sentimento de rejeição e traição. Em alguns casos, terá de conviver com a consequência do erro que você cometeu. Essas consequências que demandam perdão podem ser uma ordem física, como uma doença sexualmente transmissível, o conhecimento de um filho numa relação extraconjugal ou a lembrança de um aborto. Outras podem ter relação com as emoções, entre elas as imagens mentais do rosto transtornados e as lembranças da voz furiosa daquele que errou, ou a memória de se guardar de uma relação ilícita, ou certas palavras ríspidas que não saem da cabeça. A pessoa magoada precisará viver com tudo isso e muito mais, e processar toda essa informação para que então possa perdoar. Quando se pede desculpas, isso não é pouca coisa. Como afirma um amigo
um antigo provérbio chinês. Quando se curvar, curve-se bem. Por causa do alto preço do perdão, não espere que a pessoa ofendida desculpe-se imediatamente. Caso se trate de uma ofensa, leve o seu pedido de uma ofensa leve e seu pedido de desculpa seja apresentado na linguagem do perdão primordial dessa pessoa prejudicada. Então é possível que ela conceda o perdão na mesma hora. Contudo, se o dano foi grande e recorrente, levará um tempo para que a parte ofendida processe o pedido de desculpas, principalmente se a linguagem do perdão dessa pessoa for a restituição ou do arrependimento. Leva um tempo para ver se há necessidade de oferecer alguma restituição ou demonstrar arrependimento genuíno e disposição para mudar o comportamento nocivo. A pessoa prejudicada deve ter convicção quanto à sua sinceridade e que pode levar tempo. Enquanto isso, sua maior virtude deve ser a paciência. Certifique-se que esteja, primeiro, usando a linguagem do perdão primordial da pessoa ofendida e 2, fazendo todo o possível para mudar o seu comportamento. Buscando com diligência essas duas coisas, há a maior probabilidade de que o perdão chegue no momento certo. Pedir desculpa verbalmente depois de fazê-lo, usando algumas das outras linguagens do perdão, costuma ser a chave que abre as portas para possibilitar o perdão e a reconciliação. Pode ser que o último elemento do seu pedido de desculpa que a pessoa prejudicada deseja ouvir, por favor me perdoe, é o ingrediente que o convencerá de que há sinceridade na hora de pedir perdão. Sem o pedido de desculpa, qualquer declaração do tipo "sinto muito, errei com você", "compensarei seu prejuízo e nunca mais repetirei esse erro", pode soar como um comentário superficial, inventando como forma de jogar o problema para baixo do tapete e tentá-lo resolvê-lo de fato, sem tentá-lo resolvê-lo de fato. Aqui estão algumas declarações que podem ajudar você a usar a linguagem do perdão relacionada ao pedido de desculpas. Sei que causei mágoa profunda em seu coração. Você tem todo o direito de nunca mais falar comigo, mas com sinceridade sinto muito. Sinto muito mesmo pelo que fiz. Espero que você encontre forças em seu coração para me perdoar. Não tive a intenção de magoar você, mas é claro que foi isso que eu fiz. Percebo agora e vejo que minhas atitudes estavam erradas. Embora meu intuito fosse apenas de me divertir. Acontece que se divertir às custas do sofrimento do outro é errado. Prometo a você que tentarei nunca mais fazer isso. E também quero, por favor, pedir que me perdoe.